Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2013. O número de acidentes de trânsito apresentou uma redução de 23,53% em relação ao mesmo período de 2012. Os agentes fiscalizaram 4.593 veículos nos 6 dias de operação. 1.082 multas foram emitidas e 79 carteiras de habilitação recolhidas. O resultado ele foi positivo, sim, que nós conseguimos diminuir o número de acidentes. Porém, ele foi preocupante porque nós mantivemos o número de mortos e o número de feridos ele acabou se elevando um pouquinho. Infelizmente, nós tivemos aí aquele acidente domingo à noite, que nós tivemos um grande número de mortos, são 3 mortos, né, sendo 2 crianças e mais uma mulher. Nós tivemos 12 feridos somente nesse acidente, já excetuando aí esses mortos. Então, no que diz respeito à positividade da operação, nós queríamos sim diminuir o número de acidentes. Nesse sentido, ele foi positivo. Mas ele foi preocupante, tá? Porque o número de mortos permaneceu e o número de acidentes, o número de vítimas, ele aumentou. Em relação ao excesso de velocidade, chama atenção, né? Eu acho que foi recorde esse número. O número de excesso de velocidade, né, os veículos que foram flagrados, realmente é preocupante. Esse número ele nos demonstra ainda que existe uma grande falta de consciência por parte dos condutores, né, na importância dele respeitar o limite de velocidade. Que é um risco mesmo assim. Exatamente. Ou seja, volto a falar, a pessoa muitas vezes ela vai dizer eu não bebo antes de dirigir, né, e realmente ela não bebe, porém ela pega e dirige a 183 km por hora, a 177, como foi o segundo colocado, vamos dizer assim, né? Essas pessoas elas estão transformando o veículo dela em uma arma, assim como aquele que bebeu e saiu para dirigir. Ou seja, o risco é muito grande e nós estamos preocupados. A operação ela terminou nas 24 horas de ontem, mas o nosso radar fotográfico, os nossos radares fotográficos vão continuar trabalhando em toda a Paraíba e o nosso objetivo é que a pessoa, sabendo que aquele radar está lá, ela vai respeitar o limite da velocidade, porque se ela não respeitar, ela vai ser multada. A lei seca ela foi intensificada nesse carnaval, né? Ajudou? Ajudou, os números nos mostraram isso. Nós tivemos um aumento de quase 300% no número de testes efetuados, no número de veículos que foram abordados e os testes que foram efetuados. E nós concluímos que, ao contrário do ano passado, onde 11% das pessoas estavam embriagadas, esse ano somente 5% estavam sob efeito de álcool. Ou seja, isso reflete o aumento da fiscalização, é reflexo do aumento da fiscalização, é reflexo do endurecimento da lei seca e reflexo também de uma consciência das pessoas em não beber antes de dirigir. O número de usuários, o número de fiscalização do teste de bafômetro esse ano aumentou, não foi isso? Exatamente, nós aumentamos aí, passamos de 1.500 testes realizados, ou seja, foi um aumento de praticamente 300%, em números redondos, aí, 300% mais veículos fiscalizados, mais testes efetuados.